Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. A gente já falou com vocês um pouco sobre o que a gente vai falar. O tema desse ano é fragmentado, encontrando a realidade de um mundo quebrado. E a gente precisa entender qual é essa realidade. Por que a gente precisa falar sobre isso? Eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês já tiveram a sensação de estar correndo o tempo todo? Estar fazendo muita coisa e mesmo assim, quando chega no fim do dia, parece que você não foi suficiente. Parece que você não chegou no lugar onde você queria. Parece que aquilo que você estava fazendo durante o seu dia não foi o suficiente para você chegar no fim do dia satisfeito. Você passou o dia inteiro conectado, vendo rios, vendo coisas, trabalhando, conectado com gente ou não, mas no final das contas, parece que existe uma coisa dentro de nós difícil de explicar. Já tiveram essa sensação? Já tiveram essa percepção de que, cara, parece que o dia não fluiu. Parece que o que eu fiz não foi suficiente. Eu ainda não cheguei no lugar que eu estou procurando. Já tiveram essa sensação? Talvez alguém aqui possa estar se perguntando, pô, como que posso estar cercado de um monte de gente? Seja na família, seja na igreja, e ainda assim eu me senti sozinho. Como é que eu posso entender, obrigado, como é que eu posso perceber aquilo que está acontecendo na realidade aqui, onde eu estou cercado de um monte de gente, no trabalho, na faculdade, e ainda assim eu me sinto solitário em alguns momentos. No meu momento de crise, parece que não tem ninguém, parece que todo mundo me abandonou. Essa é a sensação. Existe um paradoxo que a gente vive numa época extraordinária. A gente sabe disso. Se alguém de 200 anos atrás chegasse aqui hoje, viesse parar aqui nessa palestra, essa pessoa ia saber que estava no futuro. Olhando para o que está aqui em volta, a gente vive uma era extremamente conectada. Nós temos tecnologia extremamente avançada, a medicina avançou. A gente tem hoje a inteligência artificial. A gente produz fotos, coisas, músicas na inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo nós nunca fomos tão desconectados, tão ansiosos. Nunca houve tanto conforto, tantas oportunidades. Nunca houveram tantas possibilidades na vida, mas ao mesmo tempo nunca houveram tantas pessoas com dificuldade de saber quem elas são. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco. A pergunta que talvez a gente precise fazer não seja necessariamente o que está acontecendo com a saúde mental, mas o que está acontecendo com o ser humano. O que foi que mudou? Qual foi o ponto de virada do ser humano? Porque se a gente for parar para pensar, antigamente as pessoas cresciam, as crianças cresciam num ambiente onde elas eram cercadas de coisas, de conflitos, de pessoas que elas precisavam enfrentar e lidar com aquilo. Vocês concordam comigo? Era assim que se aprendia. Você aprendia fazendo. Você aprendia lidando com a situação. Só que nos dias de hoje, a gente vê uma geração que cresce com o celular na mão. Cresce conectada, passando horas e horas do seu dia ali conectado, fazendo coisas, vendo coisas, entrando numa realidade que não é a realidade dela. Vocês já perceberam que a gente, às vezes, caminha com uma pessoa, mora com uma pessoa, e quando a gente vai olhar o Instagram dessa pessoa, a gente vê que é um mundo totalmente diferente do nosso mundo, no Instagram ou no TikTok, no YouTube. A gente vê que o algoritmo transforma aquilo que nós queremos no nosso mundo, é o nosso mundo particular. E a gente vai criando isso, criando distância entre as pessoas. Quando nós precisamos lidar com as pessoas e com os problemas, fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais complicado, porque a gente está desaprendendo a lidar com isso. Eu queria te convidar a, brevemente, fechar os seus olhos. Imagine um espelho na sua frente, junto comigo. Imagine que esse espelho está refletindo exatamente o lugar onde você está, seja no seu quarto, no seu trabalho, na rua, no carro.
E imagine que de repente esse espelho se quebra. Esse espelho quebrado está refletindo agora vários pedaços pequenos da realidade. Agora nós olhamos e tentamos entender a imagem que está acontecendo ali, naqueles reflexos, mas a gente percebe que está tudo quebrado. Parece que a nossa vida está exatamente assim. Pode abrir seus olhos. Parece que nós estamos caminhando dessa maneira. Parece que em algum momento, em algum lugar, nós fomos quebrados. Em algum momento nós fomos quebrados por alguma coisa, ou por alguém, ou por nós mesmos, e agora nós estamos tentando viver pedaços da realidade. Não conseguimos entender completamente as pessoas, nos conectarmos de verdade com as pessoas, não conseguimos entender de verdade quem nós somos, porque nós estamos totalmente fragmentados. Por isso, esse tema. Por isso nós precisamos falar sobre fragmentação, porque nós estamos fragmentados. O mundo está fragmentado, os relacionamentos, as famílias, a nossa atenção, como o Alan falou aqui agora, nossa identidade, tudo em nós está fragmentado. E aí agora como é que a gente faz então para juntar os pedaços? Muitas vezes até a nossa espiritualidade está quebrada. Mas a boa notícia é que o Evangelho não começa ignorando os nossos pedaços, né? O que ele faz é vir dentro de nós e começar a juntar esses pedaços. Durante esse tempo aqui, a gente não vai falar só sobre ansiedade, sobre depressão, sobre redes sociais, mas a gente vai responder uma pergunta maior. Como encontrar a realidade quando tudo parece quebrado? Vamos tentar responder isso juntos. Eu acredito que a resposta para essa pergunta não esteja numa técnica específica, numa aula, num curso, mas sim numa pessoa. Existe um texto que eu queria abrir rapidamente com vocês, que é o texto de 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas 12, versículo 32. É um texto bem pequeno, diz assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Só até aqui. Percebem que aqueles homens possuíam duas características. Eles conseguiam discernir o tempo em que eles viviam e, por compreenderem o tempo, sabiam como viver. É isso que o texto está dizendo. O nosso desafio é justamente entender o tempo em que nós vivemos. Nós estamos consumindo tantas coisas que a gente esquece de tentar entender, de compreender o tempo em que nós vivemos e como nós respondemos a essa realidade. O que isso diz para nós? E é isso que a gente vai dizer. Existe uma coisa que me chama a atenção nesse texto. Os filhos de Issacar, eles não eram conhecidos por força militar, nem eram famosos por serem muito ricos, nem eram lembrados por grandes milagres, mas eles eram lembrados porque eles sabiam discernir os tempos. Imagine você conhecer uma pessoa muito proeminente, um líder, alguém que você siga, um influencer, e você perceber que essa pessoa ela não é forte, ela não é muito bonita, mas essa pessoa sabe discernir o tempo em que ela está. Já viram aquelas frases bonitas do Instagram que a gente vê, a gente segue as pessoas que colocam frases bonitas, textos bonitos, falam coisas bonitas? A gente precisa entender que aquilo que é mais importante para nós hoje é perceber, entender, compreender o tempo em que nós vivemos. Por causa disso existe tanta ansiedade em nós. Por causa dessa dificuldade, nós olhamos para a realidade que está à volta e parece que está tudo quebrado. Parece que são pedaços. Entende? Quando um médico vai tratar um problema, ele já não chega com remédio, certo? Ele precisa primeiro entender qual é o problema. É isso que nós precisamos fazer, só que a dificuldade que nós temos de parar num momento como esse para entender a realidade é muito grande. Por isso a proposta de um
evento como esse é necessária para que a gente pause um pouco, dê uma freada, ponha o pé no freio, dê uma analisada na realidade que nós estamos vivendo, se nós estamos consumindo, se nós estamos só existindo ou se nós estamos respondendo àquilo que está acontecendo. Mas eu queria pensar sobre uma pergunta. O que mudou na última geração, então? Pense nisso, porque até 2010, segundo algumas pesquisas, não existiam problemas tão grandes com a ansiedade. A gente vai ver daqui a pouco no slide que a curva de crescimento de ansiedade cresceu extraordinariamente a partir de 2010. Depois daquilo ali, a gente começa a olhar que, poxa, aconteceu alguma coisa. Se desde o início da humanidade as pessoas vêm aprendendo, estudando, lidando com pessoas, lidando com problemas, e agora nós estamos vendo um problema que virou uma epidemia mundial, a gente precisa se perguntar o que está acontecendo. Durante um tempo, algumas pessoas começaram a pensar sobre isso, e deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha isso aqui. 66% dos adolescentes e jovens relatam ansiedade grave na pesquisa que foi feita. A pesquisa foi feita em 2020 e no tempo em que eles pesquisaram, 1 em cada 3 relataram pensamentos suicidas nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa. Só que eles começaram a perceber um padrão, é que esses mesmos jovens e adolescentes que foram pesquisados passavam mais de 9 horas e meia conectados. Isso começou a acontecer a partir de 2010, 2012. E eles cruzaram esses dados e começaram a perceber que as pessoas que tinham mais horas de tela, mais tempo de tela, seja de computador, seja de celular, essas pessoas diziam que tinham mais problemas com ansiedade, com solidão, com pensamentos de suicídio. Essas pessoas começaram a se automutilar. Existe uma coisa que começou a acontecer com o cérebro dos adolescentes, dos jovens, nesse período de muita conexão. Jonathan Haidt, um grande pesquisador, psicólogo, ele percebeu um fenômeno que ele chamou de a grande reconfiguração. Segundo ele, não foi apenas a revolução tecnológica, mas foi uma mudança de ambiente. O cérebro humano passou a se desenvolver num ambiente diferente. Como a gente falou antes, eram brincadeiras, coisas manuais. Agora cada um tem o seu próprio mundo. Então as pessoas começaram a ter mais dificuldade de lidar umas com as outras, e começaram a perceber que o mundo que elas criaram para elas mesmas era muito mais confortável do que o mundo aqui fora, o mundo real, a realidade. Então, durante milhares de anos, crianças aprenderam brincando na rua, resolvendo conflitos, aprendendo a esperar, aprendendo a lidar com frustrações, mas em poucos anos, uma geração inteira passou a crescer com o celular na mão, conectada e extremamente isolada do mundo real. E aí aqui a gente começa a ver um problema. Porque nós fomos feitos para viver em jardins, mas nós estamos tentando sobreviver em algoritmos. A gente foi criado para viver num lugar onde a gente possa desfrutar dele, cultivar, sabe? Só que nós estamos sobrevivendo de algoritmos. Isso tem destruído a nossa realidade. No Jardim do Éden havia presença, havia relacionamento, havia tempo, havia contemplação. Mas os algoritmos funcionam de outra maneira, eles disputam a nossa atenção. Os algoritmos aceleram os nossos pensamentos, eles mantêm a comparação constante dentro de nós. Antes de nós tomarmos café, a gente já viu 50 pessoas que parecem que têm a vida melhor do que nós, são mais inteligentes do que nós, têm mais dinheiro do que nós.
Entendem? Inevitavelmente existe dentro de nós uma comparação. Imagine o seguinte: se uma rede farmacêutica resolvesse testar uma nova substância e aí começasse a distribuir de graça para adolescentes, jovens, e 10 anos depois a gente começasse a perceber que as pessoas que usaram essa substância começaram a apresentar níveis elevadíssimos de ansiedade, de problemas psicológicos, de depressão, de tentativa de suicídio, de automutilação, a gente, no mínimo, perguntaria o que aconteceu, a gente ia querer uma resposta. Só que, pensa comigo, será que não foi exatamente isso que aconteceu quando a tecnologia entrou na nossa vida? Não parece que foi exatamente esse experimento que transformou a geração naquilo que era antes ali de 2010, 2012, no que é hoje, em pessoas extremamente ansiosas, com dificuldades. A quantidade de pessoas que nós conhecemos aqui no nosso meio que tem problema com depressão, com automutilação é enorme. A necessidade de falar sobre isso nunca foi tão grande. A realidade é que, mesmo que nós não tenhamos tanta dificuldade, nós estamos lidando com pessoas que o tempo todo estão tendo esse tipo de pensamento. É isso que a pesquisa diz. E como a pesquisa foi feita antes da pandemia, a gente não pode dizer que isso é um efeito da pandemia. Como eu falei, essa pesquisa foi feita em 2020. Então os efeitos da pandemia ainda não estavam ainda ali acelerando a nossa mente, aquela coisa de ficar preso, aquela sensação de angústia, isso não estava acontecendo. Essa é uma realidade que acontece desde esse momento de muita conexão. Mas talvez a Bíblia não fale sobre redes sociais, mas fala sobre coração. E um texto muito conhecido por nós é o texto de Romanos 12, que diz: não vos conformeis com esse tempo, não vos conformeis com esse século, mas sejam renovados pela nossa mente, pela renovação da mente de vocês, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vemos isso, a gente percebe que a Bíblia já está tratando esse problema. Paulo já está falando sobre algo que vai acontecer. Inevitavelmente nós bebemos dessa água, dessa realidade de criar o nosso mundo, de ter ali os algoritmos trabalhando para nós, pedir que as luzes se acendam sem que nós precisemos nos levantar. Antigamente, o homem precisava fazer fogo. Hoje em dia a gente chama a Alexa e ela resolve o nosso problema. A gente foi ficando cada vez menos funcional, entende? Nós fomos fazendo do nosso mundo o mais confortável possível. E o que acontece então quando nós temos que resolver problemas da vida real? Se torna muito mais difícil. Aquilo que para uma geração era uma coisa comum, aquilo que era uma coisa normal, de resolver um problema, de ir até um lugar para resolver alguma coisa, de atravessar o mundo para conseguir falar com alguém, agora é muito fácil. É muito fácil. Nesse momento você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que está do outro lado do planeta. Só que isso foi deixando a gente mais acelerado, a gente foi precisando de mais. Os algoritmos não foram o suficientes para sustentar a nossa vida, os nossos anseios. Então eu queria te perguntar e queria que você respondesse para você mesmo com muita sinceridade. O que tem direcionado a sua vida? Os algoritmos ou o evangelho? A sua realidade digital, a sua realidade do seu mundo ou o evangelho? A verdade é que enquanto nós não percebemos o quanto isso destrói a nossa geração, nós vamos continuar sendo a geração mais ansiosa, mais depressiva, a geração com mais pensamento suicida. Pega o seu celular agora, pega o seu celular aí. Pegaram? Pega aí.
Dorme não, Laricinha. Todo mundo pegou? Levanta seu celular assim. Olha para ele. O celular não é um problema. Isso que você está segurando não é um problema. O problema é quando uma ferramenta que pode ser de trabalho, pode ser de comunicação, o problema é quando essa ferramenta passa a usar você ao invés de você usá-la. Quando os algoritmos que estão aí dentro começam a fazer com que você seja escravizado por eles. E não que eles trabalhem para você. O problema é quando isso começa a moldar o seu coração, entende? E não adianta fugir. Todos nós estamos nessa realidade. Não tem como fugir disso. A partir do momento em que eu pego meu celular, abro o Instagram, começo a rolar o Reels ou o TikTok, começo a rolar aquilo ali, nós percebemos que é difícil parar. Já percebeu isso? Você está ali arrumando casa, fazendo um monte de coisa, trabalhando, e aí você pega o celular para responder uma mensagem que você recebeu, ou para ver uma notificação no Instagram. Quando você percebe, você já está ali uns 30 minutos, 40 minutos, 2 horas. Aí você lembra, vê um vídeo engraçado, aí vê uma coisa interessante, aí vai no YouTube para ver se é aquilo ali mesmo, aí vê o vídeo maior, aí daqui a pouco você volta para o Instagram e quando você vê, você gastou horas ali. Nós estamos nessa realidade. Talvez a maior crise da nossa geração não seja tecnológica, mas seja de formação mesmo. O nosso coração está sendo formado num outro ambiente. Não é mais agora nas brincadeiras ali na rua. Agora nós somos formados aqui. Esse aqui é o nosso ambiente de formação. Bom, mas nós estamos olhando aqui para o mundo, falando de tecnologia, de redes sociais, mas eu quero mudar um pouco aqui a direção. Porque existe uma pergunta que nenhuma tecnologia pode responder, não consegue responder. Quem é você? Quem é você? Eu tenho certeza que se eu pegar o celular de vocês aí e ver os 5 primeiros vídeos ali, da lupinha do Instagram ou do TikTok, eu vou ter uma noção do tipo de coisa que você gosta de assistir, né? E como o João gosta de dizer, vai dar para ler sua mão. Mas quem é você? Aquilo ali realmente responde quem você é? Pensando nessa resposta, muitas vezes a gente escuta, eu sou músico, eu sou filho de alguém, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, enfim, a gente vai falando sobre várias coisas, mas se a gente tirar esses elementos daquilo que a gente faz, o que sobra? Olhando para mim, vocês sabem que eu canto, vocês sabem que eu gosto de música, que eu trabalho com música. Vocês sabem de vários aspectos da minha vida, mas se tirar esses aspectos, o que sobra? Quem sou eu? Quem é você? Existe uma diferença naquilo que você faz, naquilo que você é. O problema é que a nossa geração foi ensinada a construir identidade da mesma maneira que constrói um perfil. Entende? A gente pega um tipo de coisa que a gente gosta e a gente percebe que as pessoas interagem e aí a gente mantém aquilo ali. A gente vai mostrando aquilo que a gente quer e quando a gente vai perceber, a gente está acreditando que nós somos aquele personagem que a gente montou. Aquela foto bonita do Instagram, aquela foto legal que a gente fez com a inteligência artificial, a gente começa a acreditar que a gente é aquilo ali. Se você imaginar uma árvore muito grande, né, frutuosa, a gente vai ver os frutos, mas a gente não olha para as raízes. A gente não consegue ver as raízes porque elas estão escondidas. Mas quando a gente olha para a nossa vida, se a gente se comparar com uma árvore, ninguém olha para nós e vê onde estão as nossas raízes. Olhando para vocês agora,
Eu não consigo imaginar isso. Só que basta o primeiro problema, o primeiro término de namoro, o primeiro desemprego, a primeira discussão séria com os pais, com os familiares, com os amigos, e aí a gente começa a ver aonde está de verdade as nossas raízes. É por isso que algumas pessoas sobrevivem às tempestades de maneira extraordinária e outras vão tropeçando e capotando na vida, e os problemas engolindo. Já repararam isso? Tem gente que parece que os problemas vão acontecendo e nada muda, nada acontece. Tá tudo dando certo na vida dessa pessoa. Enquanto nós sofremos o mesmo problema e a gente não consegue responder essas perguntas. Quem eu sou? Onde eu pertenço? O meu valor? A gente vai procurando essas coisas nos lugares errados e tentando responder da maneira errada. Durante boa parte da história, as pessoas perguntavam qual é o meu lugar no mundo. Agora, a pergunta que nós fazemos é: o que eu quero ser? Quem eu quero ser? A identidade antes era recebida. Agora, a identidade ela é construída a partir de nós mesmos. Antes, os valores eram descobrir que você é, pertencimento a uma realidade. A comunidade de identidade era recebida. Hoje, a gente precisa inventar quem a gente é. A gente constrói lá um perfil e a gente quer que as pessoas acreditem nisso. Quantas vezes, quantos casos a gente já ouviu de pessoas que colocam lá foto e quando a gente vai ver a pessoa pessoalmente, meu amigo, não é nada daquilo. É incrível isso. A gente vê as pessoas construindo uma imagem, aí faz aquela foto lá na inteligência artificial e tal. Aí tá magrinho, tá bonitinho, tá fortinho e tal. Quando a gente vê a pessoa pessoalmente, cara, nem a maquiagem ajuda. Nada sobrevive à realidade. Nenhum algoritmo sobrevive à realidade. Entendem isso? Só que a gente vai acreditando nesse personagem. Charles Taylor explica que a cultura moderna nos ensinou a buscar a verdade dentro de nós. Ele mostra que passamos a acreditar que a maior obrigação da vida é sermos fiéis aos nossos sentimentos. Parece libertador, né? Parece que isso é uma liberdade. Eu preciso ser quem eu quero ser. Eu preciso estar de maneira fiel e verdadeira, andando na direção que o meu coração está mandando. E a Bíblia está dizendo que o nosso coração é enganoso. Mas nós vamos nessa direção porque a força que o algoritmo faz, a onda do algoritmo levando a gente para esse lugar é tão grande que a gente não consegue não fazer isso. Quando tudo depende de mim, eu nunca sei se estou sendo suficiente. Lembra daquela pergunta do início? Se a gente se sente insuficiente, às vezes no fim do dia, que parece que tudo que a gente fez não foi o suficiente. Quando tudo depende da minha performance, eu não sei se eu estou sendo suficiente. E aqui, as redes sociais acabam encontrando um coração vulnerável, não é verdade? A gente começa a olhar para a realidade daquilo que a rede social apresenta e o nosso coração fica apertado. As redes sociais, elas não inventaram a comparação, mas ao mesmo tempo elas multiplicam isso de uma maneira tão intensa, tão avassaladora, que a gente não consegue não nos render. Porque as pessoas parecem mais bonitas, mais inteligentes, mais espirituais, mais bem-sucedidas. Então acontece uma das maiores mentiras da internet. Você começa a comparar os bastidores da sua vida com a realidade digital da vida de outras pessoas. Corpo, a família, a carreira, o namoro e até a fé.
E aí você chega à conclusão de que você nunca será suficiente. Talvez você não pense nisso como com as redes sociais, mas em outra realidade. Inevitavelmente, nós aprendemos a comparar constantemente. As pessoas sempre parecem melhores. O jardim da vida das outras pessoas sempre parece mais belo. Vamos abrir em Gênesis 3. Texto também bastante conhecido. Lá no primeiro versículo. Diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade o que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Só até aqui. Percebam uma coisa. A serpente não começou oferecendo fruto. Ela começou oferecendo uma nova identidade. Repararam isso? Ela não começou dizendo: aqui, toma essa fruta aqui, ó, ela é bonitinha. Ela é gostosa. A serpente disse: é isso mesmo que Deus disse? Mas não é bem assim, cara. Deus sabe que a sua identidade vai ser melhor. Entre linhas, era isso que a serpente estava dizendo. A sua identidade vai ser mais completa se você comer. Deus sabe disso. Talvez Deus esteja escondendo alguma coisa de vocês, a serpente dizendo, né? Talvez possam ser mais, talvez vocês possam construir outra identidade. E essa continua sendo a tentação de hoje, só que a linguagem é diferente. A promessa que os algoritmos e a realidade atual dão para nós é que nós vamos conseguir construir uma identidade diferente. Essa é a grande mentira. O pecado sempre vai prometer uma identidade melhor do que aquela que Deus já nos deu. Percebe o quanto nós estamos desconstruídos? O quanto nós estamos fragmentados por causa dessa realidade? Talvez o maior erro da nossa geração não seja procurar dentro de si uma resposta que Deus nunca colocou lá. Mas talvez o maior erro seja não perceber que Deus sempre rejeita pessoas que fingem que não precisam da graça dele. Nós não percebemos que temos essa arrogância dentro de nós, mas no fim das contas, o que nós estamos dizendo para Deus, tentando construir as nossas identidades, é que dentro de nós existe algo que pode ser melhor do que aquilo que Ele está nos oferecendo. Só que a Bíblia diz que Deus ri do soberbo. Nós abraçamos isso com tanta vontade, com tanta verdade, que nós nem percebemos o quão arrogantes nós nos tornamos. Olha só o que está escrito em Colossenses, capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Essa é a diferença. A cultura diz: construa a sua identidade. O Evangelho diz: receba a sua identidade.
A cultura diz, prove quem você é. O evangelho diz, descanse em quem Cristo é. A cultura diz, seu valor depende do seu desempenho. O evangelho diz, o seu valor foi demonstrado na cruz. Quando nós chegamos nesse lugar, fica muito mais fácil de perceber aonde o nosso coração está. Tim Keller dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e acaba que tudo à nossa volta pode acabar virando um ídolo. Sucesso, beleza, relacionamentos, a popularidade. Quando qualquer dessas coisas pode dizer quem nós somos, inevitavelmente nós ficamos perdidos. O que a gente precisa aceitar no nosso coração é que no fim das contas nós deixamos tudo construir a nossa identidade, menos a palavra de Deus, menos o evangelho. A facilidade que nós temos para fazer isso é enorme. Então, o que aconteceu com o nosso mundo? A gente viu que o nosso ambiente mudou, a gente viu que esse problema acontece com a gente também, mas o que Cristo faz então com pessoas fragmentadas? A gente precisa de esperança para isso. Jesus não procura pessoas perfeitas. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que a Bíblia é honesta. Ela não transforma os seus heróis em pessoas perfeitas, né? A gente vê os erros das pessoas que nós admiramos na história bíblica, né? Mas a gente vê Jesus também chegando até essas pessoas, se aproximando de lugares e de pessoas como nós. Jesus se aproxima de leprosos, de rejeitados, de pecadores. Isso significa que o que afasta Jesus, de fato, é a gente continuar fingindo que nós não precisamos daquilo que ele fez na cruz. Tem um personagem muito marcante da Bíblia, que é o profeta Elias. Eu quero convidar vocês a dar uma olhadinha para isso. Lá um pouco antes de 1 Reis 19, Elias está experimentando uma das maiores vitórias espirituais da Bíblia, né? Ele acabou de vencer os 400 profetas de Baal e ele viu o Senhor responder com fogo. Ele viu a realidade sendo tocada pelo Senhor. Ele viu aquilo que o Senhor podia fazer com a mão forte dele, com o poder dele. Só que logo depois disso, Elias percebe e sabe que está sendo perseguido. E logo depois disso ele começa a ter medo, ele foge, ele se esconde. Ele fica depressivo. Ele começa a se esconder, ele se esconde numa caverna e começa a meio que se definir por aquilo ali, dizendo que ele era o único sobrevivente. Não resta mais ninguém, eu estou sendo perseguido. E perceba que a Bíblia está sendo honesta. A gente está falando do cara que acabou de enfrentar um monte de falsos profetas. Ele enfrentou mesmo, em nome do Senhor, e venceu. Só que depois disso, ele se esconde, faz como nós fazemos várias vezes quando nós pecamos. Ele sai do lugar onde ele pode ser curado e se esconde. Ele vai para sua caverna, fica lá escondido, depressivo, mal, aquela coisa toda. E perceba como Deus trata ele. Se você quiser ler depois, no versículo 19, no capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver que Deus não trata Elias com peso. Deus não despreza a fragilidade de Elias. Deus não faz com que Elias se sinta pior por causa dos sentimentos dele. A primeira coisa que Deus faz é alimentá-lo, deixar ele dormir. Deus envia um anjo para alimentá-lo. E aí ele dorme, ele descansa. E só depois, então, Deus começa a tratar mesmo o coração de Elias. Depois de alimentar, depois de ele descansar. Obviamente, isso não significa que todo o sofrimento emocional tenha a mesma causa, né? Nem que descanso resolva todos os problemas. A gente sabe disso. Se fosse só isso,
Quem dera. Imagina, dormir e acordar com os problemas resolvidos. Mas significa que Deus não despreza aquilo que nós temos aqui de fragilidade. Ele não despreza as nossas fraquezas. Ele nos encontra exatamente no lugar da nossa fragilidade. A Bíblia não esconde a dor. A gente percebe que, como a Bíblia é diferente de muitos discursos atuais, a Bíblia realmente é extremamente honesta com os nossos heróis. A gente viu a fraqueza de Davi, a gente viu que o Davi chorou, Jeremias chorou, Jó questionou o Senhor, Paulo falou das suas fraquezas e o próprio Jesus chorou na morte de Lázaro. A Bíblia não tem medo de lágrimas, não tem medo de dor, não tem medo de automutilação, de sentimentos de querer sumir, desaparecer. Jesus não tem medo de você, querido. Jesus não tem medo disso. Jesus fez na cruz algo extraordinário para pagar pelos nossos pecados. Nós sabemos disso. Ele carregou nossa vergonha, nossa culpa, todo desprezo, toda condenação. E em troca, ele oferece perdão para nós. A cruz não diz apenas que Deus perdoa a gente, mas ela diz que ele restaura o nosso ser. Ele restaura a nossa identidade. Nesse lugar, aquilo que está fragmentado começa a tomar forma novamente. Deus começa a pegar os nossos pedaços e começa a nos levar em direção à cruz, e na mão do artista, esses pedaços, na mão do verdadeiro artista, esses pedaços começam a ganhar formas novamente. Esse grande mosaico que é a nossa vida começa a ganhar uma forma bela de novo. Entende? Tem uma música muito antiga que eu escutava meu pai cantando várias vezes pela manhã ou à noite, que era assim, toma os pedaços do meu ser. E aí eu ouvia, essa frase ficava na minha cabeça, assim, tal. Depois de anos, depois de muito tempo, vivendo uma crise profunda, vivendo uma realidade quebrada, eu me lembrei dessa canção e eu pude orar isso. Senhor, toma os pedaços do meu ser. Faz tudo novo, Senhor. Restaura completamente meu ser. Faz com que eu possa perceber que nessa realidade o Senhor pode restaurar quem eu sou, mesmo estando fragmentado. Porque a realidade do Evangelho pode sustentar o peso da vida. A realidade da cruz pode sustentar o peso da vida. Jesus é a única pessoa no universo que tem substância o suficiente para suportar o peso das nossas vidas. Entende isso? Eu queria finalizar lendo o texto de Apocalipse 21, capítulo 5, que diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Vou ler mais uma vez. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Se ele diz que pode fazer novas todas as coisas, ele pode também restaurar os nossos corações. Esses fragmentos que nós nos tornamos de pessoas às vezes perdidas, sem uma direção de para onde ir, do que fazer, de qual decisão tomar, de qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que eu preciso fazer para entender mais quem Deus é, para estar mais perto de Deus, para não ser tão pecador, para eu me ver como suficiente. O convite a perceber que é na suficiência dele que nós nos completamos. Sem ele nós somos apenas fragmentos.
O mundo diz que nós somos a soma dos nossos fragmentos, né? Você precisa ser a sua melhor versão. Você precisa ser uma pessoa nova todo dia, se reinventar, acompanhar as mudanças. Mas o Evangelho diz que em Cristo você pode ser uma nova criatura, sem o peso de precisar performar para que a sua vida seja suficiente para os outros e para você. A única coisa, vou repetir isso, a única coisa que tem substância, a única pessoa que tem substância, que tem capacidade de suportar o peso da nossa vida é Jesus Cristo. Amém? Espero que o Senhor possa falar no seu coração a respeito disso.